Jonathan, eu tenho um adubo orgânico, eu quero enriquecer ele, mas não quero utilizar fontes minerais, quero utilizar outros adubos orgânicos. Existe alguma alternativa? É sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Agro Brasil. Lembrando a vocês para se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, deixar o seu like e comentar aqui abaixo de que cidade, de que região do Brasil você é, certo? Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é muito comentado, muito pedido também. Tem alguns produtores que querem começar a utilizar adubação orgânica, então se você não utiliza ainda, comece a pensar em utilizar também. É extremamente benéfico para o solo e benéfico também para o seu bolso, tá? Se você não estiver trabalhando com agricultura orgânica em si, você pode trabalhar com orgânico e com mineral. Agora, se você estiver trabalhando com agricultura orgânica, você deve saber trabalhar com as diferentes fontes orgânicas e é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Vamos lá então, pessoal? Então é o seguinte, quais são as principais fontes orgânicas utilizadas e que eu também recomendo? É a cama de frango, o esterco de poedeira, que é diferente da cama de frango, a cama de peru, o esterco sólido de bovinos, o esterco líquido de suínos e de bovinos. Jonathan, o que você mais gosta? Olha, o que eu mais gosto pela homogeneidade, pela qualidade de nutrientes e tudo mais, é a cama de frango, quando tem um bom teor de nutriente, várias camas, ou cama de poedeira, aquela poedeira que é criada no sistema aberto, não em gaiolas. Também a cama de poedeira é extremamente rica, principalmente em fósforo. Alguns materiais chegam a ter 5, 6% de P2O5. Então é muito rico mesmo para ser utilizado. Mas sempre, lembre-se, eu sempre falo isso aqui no canal, não é pegar o adubo orgânico e jogar lá no solo de qualquer jeito. Primeiro você deve saber como é que está o teu solo, se ele está bom, se ele não está bom. Depois, fazer uma recomendação de adubação segundo ao teu solo, a concentração de nutrientes. E principalmente, manter esse solo ao longo do tempo fértil. Eu sempre falo isso. Pode ser que em 1 ano, 2 anos você produza bem. Mas se você não manter isso controlado, pode ter certeza absoluta que lá na frente, daqui 5, 6 anos, essa tua fertilidade vai cair e você vai ter que gastar muito mais para restituir ela. Então prestar atenção nisso, certo? Uma adubação profissional segundo a ciência. Então vamos lá. Beleza, eu tenho esses adubos orgânicos aqui, a concentração de nutrientes. E aí aqui eu coloquei a tabela para vocês da concentração de nutrientes. Essa tabela aqui, 9.1. Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Dependendo do material, vai ser bem variável. Por isso que eu sempre indico para os produtores que vão trabalhar com produtos orgânicos que façam uma análise desse material. Porque você pode pegar uma cama de frango que tenha 1% de P2O5, como você também pode pegar uma cama de frango que tenha 5%, 6%. Então, obviamente, esses dois materiais não valem a mesma coisa. Aquele que tem 1% vale muito menos. Aquele que tem 5% vale muito mais. Às vezes o produtor ele olha só o preço. Ah, tem aqui uma cama de frango que está 150 toneladas e outro que está 250. Então eu vou pegar a de 150. Não é assim que funciona. Porque são materiais muito heterogêneos. E a gente deve saber o que está comprando. Não é pegar no escuro ali, não é pegar qualquer coisa. Se eu vou pagar mais, obviamente eu tenho que ter mais nutrientes que compensem esse valor a mais que eu vou investir. Então aqui nessa tabela tem a concentração média dos elementos, P2O5, K2O, cálcio, de diferentes materiais. Quando eu não tenho uma análise desse material e o produtor já comprou, esteja querendo utilizar e tem uma impossibilidade de fazer análise, eu utilizo essa tabela média aqui. Pela nossa experiência, porque como a gente recebe muitas análises de materiais orgânicos, fazendo algumas perguntas, a gente já sabe mais ou menos qual que é a concentração. Pela quantidade de lotes, pelo tipo do animal. Por exemplo, cama de frango convencional tem um nível um pouco mais alto de nitrogênio e tem o fósforo mais baixo. Se eu tenho uma cama de poedeira, eu tenho um nível de nitrogênio mais baixo e de fósforo mais alto.
Então tem todas essas diferenças que com o tempo, com a experiência que a gente vai pegando, a gente já sabe, tá? Mas para quem está começando, vai fazer uma recomendação de adubação, pega essa tabela, já tem uma boa base. E aí, pessoal, aqui nós temos a eficiência também de cada elemento, de cada nutriente segundo o material. Não é todo o nitrogênio que eu tenho no material que vai ser disponibilizado na cultura logo em sequência. Tem um tempo de mineralização. O nitrogênio, o fósforo, por exemplo, eles estão em formas orgânicas, formas que não estão assimiláveis pelas plantas. Precisa ser mineralizado para que as plantas possam absorver. E aí, por isso que tem a eficiência agronômica. Do nitrogênio na cama de frango é de 0,5 no primeiro cultivo, quer dizer, aquele que você tem logo em sequência depois da aplicação do produto, 0,2 na sequência do segundo cultivo e o restante mais adiante, né? O fósforo aqui 0,8 no primeiro cultivo e 0,2 no segundo cultivo. O potássio é um caso à parte, que ele está prontamente disponível logo no primeiro cultivo. E aí o que eu posso fazer? Utilizar outras fontes orgânicas. Quais que são essas outras fontes orgânicas, Jonathan? De nitrogênio, aqui se destacam a torta de mamona, não é casca de mamona, tá? Casca de mamona tem muito pouco nitrogênio. Agora, a torta de mamona, regiões produtoras, eu sei que tem boa parte do Brasil que produzem óleo de mamona, e a torta é um subproduto que pode ser utilizado para enriquecimento, que é vendido também com esse intuito de fertilizante, tem de 8 a 10% de nitrogênio. O salitre do Chile é outro produto extraído lá do deserto do Chile, deserto do Atacama, que tem 15% de nitrogênio. Tem magnésio também, tem outros elementos, e o salitre do Chile é autorizado a sua utilização para agricultura orgânica. Então, ao invés de utilizar ureia ou um sulfato de amônio, que não pode ser utilizado na agricultura orgânica, o salitre do Chile é uma opção, né? E ele tem algumas outras vantagens, como também não tem perdas por volatilização e tudo mais. O fósforo, o que eu posso utilizar, adianta, para misturar na minha cama de frango? Por exemplo, um fosfato natural reativo, um fosfato natural. Qual que é a concentração? É muito variável mesmo. Pode ser de 25% de P2O5, de 30% de P2O5. Agora eu faço uma ressalva aqui. Você deve olhar qual que é a solubilidade de fósforo. Então, geralmente vai ter lá a concentração de P2O5 total no fosfato natural, vai ter a solubilidade ali em ácido cítrico ou ácido tartárico também. Então pode ser que tenha 25% de P2O5 total e 8% de P2O5 solúvel. Então você considera isso também na hora de fazer a mistura. Quer dizer que o que está mais prontamente disponível é o fósforo solúvel, tá? Mas o restante do fósforo, ao longo do tempo, ele vai sendo solubilizado. Mas a gente deve contar a solubilidade para adubar a cultura de interesse, a cultura que eu estou trabalhando naquele momento. Mas, obviamente, o fosfato natural tem esse poder de aumentar o nível de fósforo no meu solo ao longo do tempo. Fonte de potássio, Jonathan. Bom, tem o silicato de potássio aqui. É muito utilizado, tem se falado bastante na agricultura brasileira, ele tem uma baixa solubilidade. Então, de 8 a 10% aí também depende da fonte, depende do material, mas vai ter de 8 a 10% de potássio. Se você quiser, então você tem essas opções aqui, de nitrogênio, de fósforo e de potássio, como eu falei para vocês. Geralmente se utiliza para enriquecer um material orgânico, nitrogênio ou fósforo. Mas também você pode utilizar potássio caso se encaixe ali na tua estratégia de adubação ou de reposição do nutriente. Então, dentro do manejo aqui, como eu falei, nitrogênio e fósforo são os principais que a gente deve pensar no enriquecimento. Sem análise de material, não tem como fazer uma mistura legal, interessante ou comercial, pelo menos. Vamos supor lá, você tem um solo com muito pouco fósforo e muito potássio. Se você não tiver análise de solo e análise do material, você não consegue encaixar as necessidades do teu solo e da tua cultura. E o que você colocar ali pode ser que a tua planta não responda. Então por isso também tem muita gente que fala, minha lavoura parece que eu adubei, mas não respondeu. Mas por que não respondeu? Às vezes o teu solo está em desequilíbrio. Se você vai no médico, você diz, eu estou cansado, eu estou tendo muita gripe, o que ele vai fazer? Vai pedir
um exame para você, para ver como é que tá o teu corpo, né? A gente às vezes visualmente não consegue saber. A mesma coisa acontece com o solo. Quando tem um problema, a lavoura não se desenvolve bem, parece que ela tá meio travada, você planta num ano, no outro ano parece que ela produz menos, parece que ela não responde igual no ano anterior, pode ser isso. Um desequilíbrio no teu solo que tem que ser analisado, tem que ser avaliado e montado uma estratégia, ou de reposição de nutrientes, ou de correção. Então aqui no canal AgroBrasil nós temos vários vídeos falando sobre diferentes temas, né, relacionados a solos para você enriquecer aí a tua área também, certo? Se você não trabalha com agricultura orgânica, pode ser mais interessante misturar com fontes minerais convencionais. Então as fontes minerais convencionais, por exemplo, fonte de fósforo, você pode colocar um super triplo ali, tem 41% de P2O5 solúvel, então é muito mais fácil. Fonte de nitrogênio, tem o sulfato de amônio, tem o nitrato de amônio, tem a própria ureia, enfim, tem muitas fontes mesmo, tem mais fontes. Agora, se for agricultura orgânica, não, você se reserva mais a essas outras fontes orgânicas aqui, tá? Mas, se você for trabalhar com agricultura convencional, é mais barato fazer o adubo orgânico com o adubo convencional. Tá? É bem mais barato, isso posso falar por experiência própria. Então, as oportunidades que nós temos aqui. Adubação orgânica geralmente reduz o custo com adubação de maneira ampla, de maneira geral, quando bem pensada. Como eu falei para vocês, com análise do material e com análise de solo. E aí montando a boa estratégia. Opa, eu tenho um potássio alto aqui, eu posso colocar o potássio para restituir o que a minha cultura vai absorver pela cama de frango. E aí eu vou trabalhar com o fósforo, por exemplo, na linha, em tal quantidade, depois vou colocar o nitrogênio. E vou reduzir um pouco a dose de nitrogênio, porque eu já vou estar colocando um pouco na minha cama de frango. Então tem todas essas lógicas que se o produtor investir, ele vai ter resultado e vai reduzir os custos. Como tem muito produtor reclamando com custo alto de produção, tem outros produtores aproveitando essa oportunidade e trabalhando de uma maneira correta e saindo lá na frente. Então você que é produtor que me acompanha, aposte também nisso. A recomendação de adubação e manejo reduz o custo com adubação. Então, se você faz uma análise de solo, Jonathan, é toda uma incomodação, ter que ir lá, retirar a análise, mandar para o laboratório, depois pegar os resultados, fazer uma recomendação, escolher os adubos, é toda uma dor de cabeça, mas quando você vai ver, reduz o custo geral com a adubação, tá? Eu já tive casos de produtores aqui nossos, da consultoria, que nós reduzimos, por exemplo, R$2.000 por alqueire do cara plantando soja, para ele conseguir a mesma produtividade, né? Uma produtividade alta, 5.000 quilos por hectare de soja. E outros casos também do próprio milho, né? De culturas como café, olerícolas, tomate, tudo isso. Então vale super a pena mesmo, tá, pessoal? Se você quiser se aprofundar nessa parte de adubação de fertilidade, tem a Escola de Adubação e Fertilidade, vou deixar um link aqui abaixo, e tem aí recomendação de adubação para as mais diversas culturas agrícolas. E tem tomate, tem pastagem natural, tem milheto, milho, soja, feijão, enfim, dos casos que a gente atua aqui na nossa consultoria. Forte abraço, pessoal, até uma próxima aula aqui nossa e tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.